Hoje nós vamos continuar falando sobre comunicação. Nossa segunda parte, nós acrescentamos 2 slides e a gente não conseguiu ver todos os slides na aula passada, tá? Então, fora agora. A gente tem muito. Mas qual é a diferença que essas informações estão fazendo na nossa vida? A palavra de Deus está transformando a nossa vida? Hoje de manhã, nessa madrugada, eu estava estudando João capítulo 8, quando Jesus confronta os fariseus. Porque os fariseus tinham muito conhecimento, mas aquele conhecimento não servia para nada. Jesus diz para eles assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês conhecem a palavra e não colocam em prática. Deus não é o pai de vocês, porque quem tem Deus como pai, sabe o que o pai fala e faz o que o pai fala. Eu falei, meu Deus, que confrontação é essa? Olha que coisa séria. Então, tudo que nós estamos estudando aqui precisa entrar aqui dentro da nossa mente, transformar a nossa forma de pensar, e precisa descer até o nosso coração. O Senhor precisa nos dar um coração novo. Nós precisamos ter sentimentos novos em relação às outras pessoas, com os nossos relacionamentos, né? Onde nós dedicamos os nossos relacionamentos, a forma como nós cuidamos uns dos outros. Então, nós queremos pedir ao Espírito Santo esse auxílio, para que você não perca a sua terça à noite. Ao contrário, que você saia daqui muito edificado e transformado pela palavra de Deus. Amém? Então, eu quero pedir ao João para fazer essa oração com nós. João, por favor. Pai, te amamos e bendizemos o teu santo nome, Deus, porque o Senhor é merecedor da honra, glória e louvor. Pedimos também, Senhor Jesus, perdão pelos erros, falhas que Jesus cometido, e que sejamos santificados pelo teu nome, Senhor Jesus, para que venhamos se tornar cada vez mais semelhante ao Senhor, Pai. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, Pai. Não é porque é uma escola de solteiro que não vai ter nada a ver com o Senhor. Pelo contrário, aqui estamos, Senhor Jesus, para aprender mais e mais do Senhor. Saber se comportar, saber tratar também, Senhor Jesus, nós como, Senhor Jesus, que o Senhor vai proporcionar para a nossa vida. Que o Senhor, Pai, venha nos dar cada vez mais sabedoria. Venhamos ser cheios da tua capacitação, Pai, para ir adiante com a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Que o Senhor, Pai, venha dar graça a cada um de nós. Que venhamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo aqui do Senhor. Que o Senhor capacite cada vez mais com sabedoria, pastora Simone. Amém. Cada vez mais cheio do Espírito Santo para nos ensinar também, Senhor Jesus. Essa é a minha oração, Pai, dando graças. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, João. Quero também dar as boas-vindas ao pessoal que está assistindo a Escola dos Solteiros, né? Nós ficamos sabendo que nós já temos alunos lá em Ipatinga, nós temos o Emerson, que está em Mirim, nós temos o Felipe, que está em Portugal, e possivelmente outras pessoas que também vão assistir, depois quiserem fazer contato conosco, a gente aproveita e manda um abraço então para todo mundo. Então vamos lá, nós estamos na 6ª aula hoje, vamos falar sobre comunicação, sobre a segunda parte. Na aula passada, nós vimos que a forma como nós nos comunicamos pode matar ou trazer vida sobre a outra pessoa, né? Lemos Provérbios 18, 21 e Provérbios 25, 11. Quero rememorar aqui Provérbios 18, 21, que diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Nós vimos também que a comunicação não se restringe apenas a palavras. Ela pode ser feita por olhares, por gestos, por expressões faciais, por toque, por escrita, né? Por algumas formas de carinho que a pessoa demonstra. Enfim, vimos que Deus é um grande comunicador. Vimos que Deus se comunicou por intermédio da natureza, Deus deixou o comunicado escrito, né? Nós temos a palavra de Deus,
Deus levantou homens para escreverem a respeito da história. Olha, coisas que foram feitas milhares de anos atrás e a gente hoje tem conhecimento delas. Por quê? Porque Deus planejou deixar tudo isso escrito e isso então chegou até a gente. Que bacana, né? Nós vimos que inclusive a maior manifestação, a comunicação de Deus conosco a respeito do seu amor foi nos dando a vida de Jesus. Olha, através de uma dádiva, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele comunicou esse amor de que forma? Dando Jesus por nós, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver que uma das formas de nós expressarmos amor, de nós comunicarmos amor, é dando, tá bom? E a gente vai ver que Deus tem essa característica nele. Então, muito bem. Vimos que no processo da comunicação, nós precisamos aprender a nos despir. Ou seja, nós precisamos aprender a falar tanto das nossas virtudes, né? Como nós precisamos comunicar com a outra pessoa também as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Lá em casa, o pastor e eu, nós temos muito essa prática. Muito. Então, quando um não está bem, quando um está muito cansado, às vezes quando a gente está triste, por quê? Porque o outro não adivinha isso. Às vezes a gente está enfrentando uma fase difícil, às vezes a gente está com pensamentos difíceis, né? A gente está com dificuldade de assimilar algumas coisas. Então a gente precisa conversar sobre aquilo, para que o outro tenha clareza em relação ao que está acontecendo, né? Então é muito importante também a gente aprender a confessar pecados um ao outro. A Bíblia fala sobre isso, ela fala que a confissão de pecado a outra pessoa traz cura para a gente. Aqui na igreja a gente usa muito esse versículo, está em Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Às vezes uma confissão que você vai fazer com o seu namorado, com a sua namorada, vai dizer, olha, eu estou com dificuldade nessa área. Por exemplo, o rapaz pode dizer para a menina, por exemplo, essas roupas que você está usando estão me prejudicando. Não pode? Às vezes a menina vai ter que falar com o rapaz, olha, esse tempo muito longo que nós estamos passando sozinhos está me prejudicando. Então, a gente precisa aprender a conversar. E se vocês desenvolvem isso no tempo que vocês estão namorando, quando chegar o casamento, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil vocês conversarem a respeito de outras coisas. Então, vamos dizer, por exemplo, que a menina quer fazer um passeio, quer ir num restaurante, quer ir comer um lanche, e naquela semana você não tem condição financeira para aquilo. Aí fica com vergonha de falar. Aí não determinam limites, não conversam sobre o assunto. Depois que casam, é que vão querer tratar aquele assunto. Aí às vezes parte para o lado da ofensa, machuca. Então, nós precisamos aprender a dizer quais são os nossos limites, quais são as nossas deficiências, pedir um socorro, dizer, olha, por favor, eu preciso que você entenda esse momento que eu estou vivendo, né? Para que a gente tenha paz no nosso relacionamento, para que a gente viva bem. E isso ajuda muito. Eu posso dizer, o Elan está sentado ali atrás, né? Está aqui junto comigo nessa aula, que a gente conversa muito. E a gente sempre conversou muito, tudo. E a gente sempre conversa tudo lá em casa. Lá em casa, se a gente não tem essa questão de segredos, de senha de computador, senha de celular, o Elan tem acesso a todas as minhas senhas. Eu tenho acesso a tudo que eu quiser da vida desse filho. Se ele falecer hoje, ou se eu falecer hoje, nós não temos nenhum problema de dizer, tinha um seguro, tinha um dinheiro, tinha que o outro não sabe. Não, a gente sabe tudo. Na verdade, os nossos filhos também têm todas as nossas senhas. Os nossos filhos têm acesso às nossas contas, eles têm acesso ao nosso e-mail, nosso Facebook, nosso Instagram, tudo. Entende? Nós temos uma vida muito aberta. E isso ajuda muito na comunicação. Então vamos lá. Vimos que isso ajuda muito
Confiabilidade. Tudo aquilo que precisa de muita chave, né, gente? Tudo aquilo que precisa de muito segredo acaba separando as pessoas, não é verdade? Uma das coisas que os casais estão aprendendo lá embaixo, por exemplo, é falar sobre dinheiro. As pessoas estão casando hoje, é meu bem, quando casa, meus bens, seus bens. Eu construo a minha vida, você constrói a sua. A pessoa é capaz de compartilhar o corpo, mas o dinheiro não. Vamos atentar para isso, né? Então, olha, nós vimos também que nem todos aprenderam desde cedo a se comunicar adequadamente. Nós vimos aqui que tem crianças que foram criadas em ambientes onde elas não podiam conversar, onde a opinião delas não era levada em conta, né? Algumas foram expostas à humilhação, algumas foram expostas até assim a apanharem por causa de expressar a sua opinião, e muitas vezes quando as pessoas chegam na vida adulta, elas não conseguem se comunicar, elas não conseguem conversar adequadamente por causa do receio da reação da outra pessoa. Mas a gente viu semana passada que nós podemos reaprender a comunicação, que é o que nós estamos inclusive fazendo aqui agora, né? Então a comunicação é algo que pode ser reaprendido. Vimos alguns fatores que podem prejudicar uma boa comunicação. Infância com comunicação desajustada, então a gente já viu intolerância, falta de oportunidade, crítica, excesso de estímulo por TV, internet, ou o excesso de silêncio dentro de casa, as famílias que não conversam. Já viu aquelas famílias que botam tudo por debaixo do tapete? Ó, o que aconteceu aqui em casa, ninguém pode ficar sabendo. Né? Nós não precisamos nos expor para ninguém. Isso é um assunto só da família. Já viu essas coisas assim? Ali tem um orgulho, né? Uma arrogância, uma prepotência. Ninguém pode saber as dificuldades. É claro, gente, que tem gente que vai, por exemplo, na internet. Né? Vai lavar roupa suja, vai expor para pessoas que não estão nem aí. Ao contrário, pessoas que só querem ver o circo pegar fogo, né? Então não é disso que eu estou falando, não é você pegar aquilo ali e jogar no ventilador, não é isso, mas nos lugares corretos, com as pessoas corretas e para receber o auxílio e a ajuda não tem problema nenhum, ok? Complexo de inferioridade ou superioridade, medo de rejeição, opção pelo silêncio, e a gente estava terminando falando sobre desequilíbrio emocional, né? Tivemos aí até um testemunho aí de uma pessoa que pegou o carro do namorado, foi para a BR, começou a passar por todos os radares possíveis para receber as multas, né? Eu achei bem inusitado aquele testemunho, né? E aí agora terminamos nessa parte das sugestões para melhorar a comunicação. Então a gente semana passada falou que, como tudo na vida que a gente quer aprender, a gente tem que ter disposição para estudar sobre o assunto, para ouvir como vocês estão fazendo. Vocês podiam estar em casa descansando. Todo mundo chegou aqui hoje dizendo, poxa, foi um dia duro, mas vocês estão aqui investindo no aprendizado de vocês. Olha que bacana. Identificar a dificuldade que impede a comunicação mais profunda. Cada um aí vai saber qual é a sua, qual é a área em que precisa trabalhar. Não fugir de situações que proporcionem oportunidades de crescimento na comunicação. Então, por exemplo, você está num relacionamento, aí surge uma determinada situação. E você diz, poxa, isso é muito difícil de ser tratado. Melhor romper o relacionamento. Ué, não. Vamos tentar tratar primeiro. Não é isso? Então, não vamos fugir. Outro dia eu estava conversando com a Cida, né? Uma situação que ela estava vivendo no relacionamento dela, que talvez para uma outra pessoa fosse motivo para encerrar o relacionamento. Ela disse, não, pastora, eu estou orando e eu estou pedindo a Deus o direcionamento. Porque senão, gente, se cada obstáculo se levantar em um relacionamento que a gente começa, vamos falar a verdade. Não tem nenhum relacionamento que vai adiante. Né? Então a gente não pode
pegar esses obstáculos para poder botar fim. Vamos conversar. Agora, tem aquelas situações em que você diz, olha, não há comunhão entre nós, queremos coisas muito diferentes, estamos em situações muito diferentes, em momentos muito diferentes, e não dá para andar junto, pode acontecer também. Mas não vamos deixar um problema de comunicação interromper o relacionamento, né? Desenvolver a capacidade de ouvir e de falar, né? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, pronto para ouvir, tardio para falar, né? Então, ouve mais, fala menos e mais tardio ainda para deixar a ira tomar conta, tá bom? Muito bem, aí nós paramos nesse slide que está aí, né? Estar pronto a se esforçar para minimizar as diferenças entre homem e mulher na área de comunicação. Porque a gente vai ver que existe uma diferença muito grande, gente. A forma como os homens se comunicam é muito diferente da forma como uma mulher se comunica. E aprove a Deus juntar um homem e uma mulher. Ele podia ter feito assim, juntar dois homens, pronto, cada um fala 10 mil e acabou. Vive homem com homem, casa homem com homem. Ah, duas mulheres, 25 mil, então casa mulher com mulher. O que você falou na semana passada aí, que eu sou o que fica falando em casa, né? É isso mesmo, gente? Tem esse comentário aí? Eu não comento a respeito, não. Ninguém quer falar essa satisfação para a senhora, viu? Meus alunos são fiéis, meus filhos. Ninguém que trai minha confiança, não. Quem é que foi falante ontem? Quem é? Então vamos lá, né? Então vamos lá. Olha, uma mulher, ela precisa aproximadamente de 25 mil palavras por dia. Ela gasta, em média, 25. Ô, gente, é claro que toda regra tem exceção. Não são todas as mulheres que gostam muito de falar. Não são. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta muito de falar no meu dia a dia. Sou uma pessoa da minha, sou uma pessoa mais... Né? Quem já trabalhou comigo, quem já conviveu um pouco mais comigo aqui na igreja, por exemplo, Fabiana sabe, eu fico lá na minha sala, eu acho que eu falo 25 mil palavras por dia. Agora, tem gente que... Esse pastor que eu falo um pouco, é acertado, né, meu velho? Aí, se você perguntar para uma mulher quanto tempo ela acha que é necessário para ela desenvolver um bom relacionamento com o parceiro dela, tá? Namorado ou marido. Se você perguntar para uma mulher assim, em média, quanto tempo você gostaria de se comunicar com o seu parceiro ao longo de um dia? Ela vai dizer, 30 minutos por dia seria o suficiente para a gente conversar com atenção, para ele me olhar, para ele estar comigo, 30 minutos, ok? Então, essa aqui é, digamos, esse aqui é o requerimento que uma mulher faz para um bom relacionamento, ok? Agora vamos para os homens. Os homens falam em média 10 mil palavras por dia, ou seja, nós já temos aí uma diferença de 15 mil palavras entre o que uma mulher fala e o que um homem fala, ok? E se você perguntar para um homem como é que ele ficaria satisfeito na comunicação dele com uma mulher, com a companheira dele, com a parceira dele, ele vai dizer que de 20 a 30 minutos por semana. Ou seja, ele não quer ficar conversando sobre muita coisa todo dia, né? Então, a gente vai precisar achar um ajuste. E eu lido muito com isso, eu converso muito com mulheres, e eu falo muito com elas, por exemplo, a respeito de amizade com outras mulheres. Tá com vontade de conversar? Né? Procure alguém que goste das mesmas coisas que você. Mas aí eu não estou falando assim de você ficar abrindo a sua vida para os outros e tal, estou falando de você bater papo, de ser uma coisa leve, de ser uma coisa agradável.
de vocês conversarem bons assuntos. Eu, por exemplo, gosto muito de dar atenção às mulheres do grupo das intercessoras da igreja. Eu mantenho contato com algumas amigas que moram fora. Então, quase todos os dias eu mando mensagem para algumas, recebo também o carinho delas de volta, né? Então, nem tudo vai, nem todas as minhas comunicações vão para o meu marido, né? Agora, tem, claro, momentos e tem coisas que eu vou falar só com ele. Então, a gente precisa dar essa equilibrada. E o marido também, ou o namorado, né, o noivo, quando perceber que a querida está precisando falar, mesmo que você diga o seguinte, essa semana eu já ouvi ela uma vez, né? Ter um pouquinho de paciência para dizer, eu preciso ouvi-la de novo. Por quê? Porque ela tem uma necessidade maior de falar do que eu tenho. Então, deixa eu ser pronto para ouvir. Deixa eu ouvir o que ela tem para dizer. Porque muitas vezes as pessoas procuram outras que não são a gente por causa da nossa dificuldade de ouvir a gente. Os consultórios psiquiátricos, os consultórios de psicólogo estão lotados. Porque está todo mundo precisando falar e ninguém está querendo. Ninguém está querendo se preocupar com o outro, querendo gastar um pouco de tempo para ouvir o que o outro tem para dizer. E aí, muitas vezes, nós temos visto, inclusive, o número da infidelidade feminina crescer muito nos últimos anos. E às vezes, aquela atenção que o marido não dá para a esposa, às vezes um colega de trabalho dá. Às vezes um amigo dá. E às vezes um relacionamento extraconjugal começa com pequenas coisas, são coisas bobas, são coisas pequenas. Então eu quero dar um alerta para vocês, tá bom? Para que vocês sempre se lembrem desse material que a gente está estudando aqui agora, para que haja um ajuste na comunicação de vocês. Vocês não encontrem oportunidade de encontrarem outra pessoa que não seja, né, aquele que vai ser seu par, para você abrir o seu coração. Eu vou falar aqui diante de todos. O meu melhor amigo, a pessoa que mais conhece a minha vida, é o meu marido. Eu não tenho nenhuma amiga, eu não tenho nenhum parente, eu não tenho nenhum pastor, eu não tenho nenhuma colega de trabalho, eu não tenho ninguém que conheça a minha vida como o meu marido conhece. Nós temos um relacionamento de muita amizade entre a gente, né? E de uma boa comunicação que vem sendo desenvolvida ao longo da nossa história. E, em sexto lugar, colocar o entretenimento, o trabalho, os estudos e outras distrações que podem roubar a comunicação do casal no devido lugar. Então, assim, vocês podem sair para comer uma pizza? Claro que pode, deve. Se quiser, pode até convidar a gente vai junto, né? Vocês podem ir assistir a um filme? Pode. Pode usar o celular para ter rede social, para ter amigos e tal? Deve. Tem gente que quando começa a namorar, some de todas as redes sociais, não conversa mais com ninguém, fica naquele lance assim, de ciúme, aquela coisa boba, doentia, né? E eu não sei, aqui não deve ter isso, mas tem aquele negócio de poder conversar com eles. Isso me dá até arrepio. Como se as pessoas pudessem apagar os outros da vida, gente. Minha ex não quer conversar comigo. À toa, né, irmão? À toa. Porque Essa... conversação as irmãs dela, até o pai dela conversa. João é uma besta, é uma vítima. Conversa e conversa. Agora é claro, né, gente? Que a gente tem que ter uma vida decente, né? A pessoa vai, às vezes, para a internet para ficar se insinuando para eles, para
ficar contando para eles problema que está tendo com o atual? Com certeza não. Né? Então, essa aí é uma questão de bom senso, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, para poder fazer esse filtro aí junto com vocês, né? Então, olha, se queremos ter uma boa comunicação, nós precisamos ter tempo, precisamos investir, precisamos aprender, como tudo que nós estamos vendo aqui, nesses dias, né? Então, vamos lá. Como eu prometi, hoje a nossa aula vai ser, inclusive, mais breve um pouco. Nós vamos falar a respeito das 5 formas em que nós podemos expressar, nós comunicamos amor de formas diferentes, e é muito importante que vocês saibam disso, porque às vezes a gente quer que o outro faça pela gente aquilo que a gente considera que é a forma de demonstrar amor. No início do meu casamento, eu tive um pouco de dificuldade com isso. Eu sofri com isso. E eu acredito que eu também fiz o meu marido sofrer por causa disso. Por quê? Porque existem algumas formas que são aquelas que sobressaem. Normalmente a gente tem sim essas 5 características no relacionamento da gente. Mas tem uma ou duas que sobressaem. Nós damos testemunho? Aqui você está pagando a minha aula, você está falando muito. Dá o A testemunho. gente está vindo de volta para a igreja, né? Aí eu estou passando a BR ali, estou escutando assim, eu te amo, tá? Eu te amo, tá? Eu falei assim, mas você tomou remédio hoje de manhã? Até quando a gente resolve falar, a gente é criticado. Se você não fala, você é criticado. Se você fala, você também é criticado. Nós falamos todos os dias. Oi, gente. Tudo bem? Oi, como é que você tá? Rapaz, Eu falei, se eu tivesse um gravador, eu ia gravar aqui. eu mesma ia gravar para ele. Para os 3 que chegaram, a gente revisou a última aula. Vocês vão ficar na falta aí só de 2 ou 3 slides. Tá bom? Só voltar no vídeo aí também. Tá, exatamente. Depois vocês podem assistir um pedacinho, tá? É um pedacinho curto que vocês. Então, agora nós vamos falar a respeito das 5 linguagens do amor, que a gente está falando que existem formas diferentes de cada um expressar o apreço dele pela outra pessoa, né? Cada um é de uma maneira, e às vezes a forma como a gente gostaria que o outro expressasse, que é a forma preferida da gente, nem sempre é a preferida do outro. Isso pode causar um choque na comunicação do casal, na relação do casal. Então vamos lá. A primeira forma da gente expressar o amor da gente são com palavras. Palavras. Tem gente que gosta de dizer eu te amo. Tem gente que gosta de elogiar e dizer como você está lindo, como essa comida está gostosa. Ah, como eu fiquei feliz com essa atitude que você teve. Não tem? Quem mais gostaria de dar algum exemplo aí? O que você gosta de falar? Quem é que gosta de falar? Ninguém percebeu o que você gosta de falar. Então dá um exemplo aí. Fala alguma coisa para nós. Gente. Ao vivo aí, ó. É bom que tá sendo ao vivo e gravado. Ele quer que eu repare o dia que ele cortou o cabelo. Se eu não falar com ele, eu não ficou ótimo. Pensa bem, né? Fica rodeando o dia inteiro. Agora ele ainda tem uma quantidade maior para a gente observar, mas naquela época que não tinha quase nada. Então, assim, não fazia a menor diferença. Ele chegava lá em casa no final do dia, se eu visse que ele estava assim, meio emburrado. O que foi? Ela estava. Você nem viu que eu cortei o cabelo. Que cabelo. Exatamente, que cabelo. Mas por quê? A forma do Elan de demonstrar o amor dele é muito com palavras. E eu vejo isso na família dele. Então, por exemplo, quando eles se reúnem, se vão fazer um aniversário, se vão fazer um casamento, e, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, não sei se na família de vocês é a mesma coisa.
todo evento. São os mesmos casos. Eu já sei todos, já sei até na sequência, de trás para frente, de frente para trás. Já sei onde eles vão rir. Eu sei tudo. Mas essa é a forma, eles gostam de fazer discurso. Né? A minha família, por exemplo, a gente não tem nada disso. A gente é totalmente diferente. Mas é uma característica deles, principalmente da família da mãe dele. Eles gostam muito de falar. Então ali eles falam das características um do outro, das boas, das ruins, fazem brincadeira, fazem gozação e tal. Por quê? Porque eles expressam o amor que eles têm uns pelos outros por meio de palavras. É o jeito deles. É a forma deles de ser. Entende? Muito bem. Nós temos também pessoas que gostam de expressar o afeto, o carinho, o amor, o respeito pelo outro, dando tempo. Então, aquela pessoa, ela organiza a agenda dela, ela sempre separa um tempo na semana, um tempo no dia, para mandar uma mensagem, para conversar um pouquinho, para fazer uma ligação, para fazer uma chamada de vídeo, para cuidar de alguma coisa ali com aquela pessoa. Então, por exemplo, uma mãe que quer mostrar para um filho que ele é importante, aí ela vai e tira um tempo para brincar de casinha com a criança, para levar a criança na pracinha. A mãe que não pensa dessa maneira, ela ocupa a agenda dela toda. Então ela lava, ela passa, ela cozinha, ela arruma, ela tal. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito ligada nessa questão do tempo de qualidade. Eu sou uma pessoa muito ativa, assim, e tal. E se bobear, às vezes eu ocupo minha agenda toda. E o Elan sempre me chama a atenção em relação a isso. Ele diz, você precisa guardar algum tempo para a gente fazer alguma coisa juntos, ou para a gente não fazer nada. Para a gente deitar só aqui, para a gente assistir um filme juntos. Por quê? Porque isso também é uma manifestação de apreço pela pessoa. Agora, tem pessoas que isso... Vem cá, Rafa, senta aí. Tá bom. Então, que para elas, isso é muito importante. Então, alguém cuja forma de manifestar o amor é com tempo de qualidade, casa com outra, que é um furacão. Casa com a Fabiana. Que 2 horas da manhã, né, Léo? Tá batendo panela. Né? Gente, a Fabiana, ela começa as atividades dela cedo e se bobear, a gente tem que passar aqui de noite e falar para a Fabiana, vai embora, vai para casa. Porque ela é assim, ela é ligada no 220. A casa dela é aqui, pai. Pode fazer um quartinho. Então, se um casal assim não se ajusta, a tendência é que aquele que requer tempo pense do outro que trabalha demais. Eu não tenho importância para ele. Eu não tenho valor. Ou faz com que aquele que trabalha muito pense a respeito do que quer ter um tempo de qualidade. Essa pessoa é lerda. Essa pessoa é mole. Essa pessoa é procrastinadora. Essa pessoa, isso não dá para mim. Aí interrompe o relacionamento. Sendo que as pessoas podem fazer ajustes, não pode? Um pode abrir mão em algum momento, o outro pode abrir mão em outro. O meu marido, por exemplo, ele é bem lerdo. Aí de vez em quando eu tenho que dar uns ajustes nele. Aí eu pergunto para ele, eu mando uma mensagem e pergunto assim, você já fez isso assim, assim? Aí ele fala assim, não, mas vou fazer. Aí eu digo assim, marque a data. Aí ele põe uma data, até, ele costuma ainda me empurrar mais umas 2 semanas para frente. Hoje mesmo nós estamos tratando de um assunto que ele me deu uma empurrada de uns dias, sabe? Então, mas veja bem, não é isso que vai encerrar a nossa parceria. Eu tenho que ter misericórdia, porque eu percebo que ele também é uma pessoa ocupada,
tem outros afazeres, né? E ele, da mesma forma, tem que ser misericordioso comigo, porque ele percebe que as coisas que estão sendo colocadas ali são para o bom andamento da família. Então, a gente vai entrando num equilíbrio, tá bom? Vamos lá. A terceira forma. Tem pessoas que a maneira que elas têm de demonstrar amor, afeto, valor para outra é presenteando. Já viu pais, por exemplo, que não conseguem ter tempo para os filhos, mas dá presente. Está lá trabalhando, feito um doido, para poder comprar um celular de última geração com criança de 6 anos de idade. Para dar um tablet. Para botar uma televisão dentro do quarto. Para poder... Hein? Na minha época eu era mais humilde, eu pedia bicho pro meu pai. As crianças mudaram, né, João? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né? Não tem problema nenhum demonstrar afeto por meio de presente. Gente, quem gosta de ganhar presente? Ainda mais daqueles inesperados, né? Fora de época, que você não está esperando, assim. Aliás, outro dia eu ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante. Ele falou, ele estava ensinando para outro pastor amigo dele, ele falou assim, que ao invés de levar para a esposa dele um buquê de flores, ele falou assim, eu combinei com o florista, eu compro o buquê, só que eu não levo. Eu levo por vários dias, por exemplo, 12 dias, 24 dias. Ele falou, eu levo uma flor para ela. E aí o outro falou assim, funciona? Ele falou, melhor do que chegar com umas 24 de uma vez. Eu estou sempre surpreendendo, ela está sempre sabendo que eu estou lembrando dela. Né? Então, o presente é uma coisa muito boa. Ninguém deveria parar de presentear. O meu marido não é de me presentear. Olha a injustiça, hein? Não é. Vou dar a lista, hein? Não é de presentear. Não, eu estou falando sério, ele não está aqui. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço o quê? Eu faço o quê? Você fala. Você não faz, você fala só. Só fala que me ama, mas não está presente. Você está precisando. Agora, fala sério. Tem a mesma graça alguém dizer para você e falar assim, vai lá numa loja e compra o que você quiser. Vou deixar de comprar mais nada. Presta atenção, nas coisas em que nós somos horríveis, nós precisamos investir nelas para melhorar. Tudo nessa vida pode ser aprendido. Sabe por que nós somos horríveis? Posso falar? Posso falar? Vocês não vão ficar chateados, não? Porque a gente não está prestando atenção. Porque se a gente prestar atenção, a gente vai ver, por exemplo, se a namorada gosta de uma maquiagem, se ela gosta de perfume, se ela gosta de calçado, se ela gosta de... Se ela gosta de um chocolate. A Fabiana, por exemplo, se eu quiser agradar a Fabiana, não adianta eu trazer para ela uma sandália, uma maquiagem e tal. Uma ferramenta. A Fabiana, se eu quiser agradar a Fabiana quando eu viajo, eu trago a Fabiana um chocolate. Vou caipira também. Aí, você já tem, João, você já está sabendo a maneira de chegar ao coração da Fabiana. Tem gente que gosta de livro, não é? Tem gente que se você der a ele um livro, poxa, é a coisa mais gostosa que você está dando para ele. Tem gente que gosta de outros presentes, de outras coisas. Então, a gente precisa passar a ter a percepção. Por quê? Porque aquele que gosta de presentear, ele normalmente gosta de ser presenteado. Por quê? Porque a forma que ele tem de demonstrar carinho e a forma também como ele gostaria que demonstrassem carinho para ele. Então, por isso que a gente precisa estar alerta. Vocês dois não precisam me responder, mas certamente vocês já vão começar a identificar qual que é a linguagem de amor que cada um dos dois tem.
Eu falei pra ela que ela mais gosta de dar. Olha que não é carne nem sangue que está nos revelando que você precisa trabalhar essa área, meu amigo. Você vai Mas o problema é tipo assim, número de calçado. Se for comprar, eu vou comprar errado. Vai não, você vai Aí, mesmo, calça tá? aí. Eu tô aqui na amiga. Deus é bom pra assim, olha a resposta na hora, hein? Eu tô aqui na resposta. Imagina eu escolhendo uma sandália e você na loja. Isso, você chama a nossa filha. Você não deixa eu sair de casa nem do jeito que eu visto, imagina só. Mas você conhece pessoas que sabem mais ou menos como eu gosto. Você não é bobo, não, meu Vamos filho. mudar isso, tá, meu bem? Você, querido, Grava, você, Fé. querido, aquilo que te interessa, você aprende rapidinho. Esse homem, na pandemia, ele aprendeu a mexer com o computador, ele aprendeu a fazer lisuras. Aí, sabe, a pessoa depois diz que não sabe comprar um presente. Não A gente acredito, acompanhou não. essa jornada aí, né? A gente só não sabe fazer aquilo que a gente não se interessa por aprender. Porque o restante, tudo nessa vida a gente aprende. Né? Vamos lá, vamos para a quarta forma. Vamos para a quarta forma de demonstrar Agora minha alma vai chegar. respeito, amor, valor. São os atos de serviço. O que são os atos de serviço? É aquela pessoa que demonstra carinho por você, preparando seu café da manhã, cuidando sua roupa. Entende ou não? Todo dia, quem prepara o cafezinho da manhã. Gente, o homem tem 32 anos de casado comigo. Deve ter mais ou menos 1 ano e meio, que de vez em quando ele levanta e faz café. Ele traz esse assunto como assim, como se ele fosse Olha o cafezeiro. Fez 3 meses ali. Vou falar nada não, vou deixar só os de fora falar, entendeu? Então, eu, por exemplo, essa aqui é a minha forma mais... Você está tumultuando a minha sala, eu vou ter que te pedir para sair daqui. Você está tumultuando minha aula. Então, olha, hoje só voltou a graça. Aí o negócio, a aula não ia render. A minha forma de manifestar a maior parte assim, do apreço que eu tenho com as pessoas que são mais próximas de mim Atos de serviço. é com ato de serviço. Então, por exemplo, meus filhos são casados, a minha filha é casada já, vai fazer acho que 9 ou 10 anos de casada, né? 9. 12, ele é 2 anos, tem 9 anos. 9 anos, né? Desde que a minha filha casou, todos os sábados nós almoçamos juntos. Raríssimas as vezes que a gente não está junto no final de semana. Eu gosto de preparar um almoço para receber eles, eu gosto de fazer uma sobremesa, sabe? Eu gosto de programar viagens juntos, às vezes aquilo me dá uma trabalheira doida, às vezes nem todo mundo fica satisfeito. Tem hora que dá umas reclamações, umas coisas enjoadas, eu prometo para mim mesmo que nunca mais vou fazer, aí no ano seguinte eu estou programando de novo e tal. Eu gosto de chegar nos ambientes onde a gente está, por exemplo, deixar a casa limpa, organizada, deixar comida boa na geladeira, para que as pessoas assim, cheguem e sintam que aquele ambiente ele é um ambiente acolhedor. Eu gosto de perfumar a casa, né? Quando está na hora lá dos meus meninos chegarem, ou o dia que eu dou aquela faxina assim na casa, eu gosto de trocar roupa de cama, de trocar as toalhas, deixar tudo bonito, cheiroso, para que o meu marido se sinta bem ali naquele ambiente, né? Enfim, cada um tem uma maneira de prestar o seu serviço. Às vezes os homens gostam de cuidar da casa, não gostam de deixar uma torneira pingando, não gostam de deixar um chuveiro estragado, né? Tem aquele cuidado assim de manter as coisas em ordem. É a forma que ele tem de dizer para a família dele o quanto ele ama a família dele, fazendo com que as coisas funcionem bem. É uma maneira, né? Então vamos dizer que alguém que é casado com uma pessoa que tem esse perfil, case com alguém que goste muito de conversar e de demonstrar amor por meio de palavras. Imagina o abismo que pode ter entre esse casal, porque um gosta de falar e o outro gosta de fazer. Pastor, normalmente parece que é isso que acontece. Sim, são desafios.
diálogo, gente, comunicação. Exato. Aí, Fabiana, aquele que faz precisa aprender a falar. Isso aí. No fundo, E aquele nós que- precisamos ter um pouquinho de cada coisa dessa. E aquele que fala precisa aprender a fazer um pouco, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos entrar num outro aspecto aqui também que vai nos ajudar, tá? E por fim, aquelas pessoas que são do toque físico. Eu tenho um pouco dessa parte. Se você for alguém que convive mais de perto com a minha família, você vai reparar. A minha filha, ela senta perto de mim no culto, do meu lado, e a primeira coisa que ela faz, ela estica o braço. Para eu coçar a mão dela e o braço dela. Se ela viajar ao meu lado 10 horas de carro, por exemplo, 10 horas eu tenho que ir coçando ela. Meus meninos chegam lá em casa, o Henrique, por exemplo, tem 28 anos. Ele deita no sofá e fala comigo, mãe, senta aqui. Aí ele já levanta a blusa assim, é para eu coçar as costas dele. Porque desde pequenininhos, eles são assim. Eu criei eles assim. Então eu tenho muito disso, assim, de carinhar, de estar perto, né? De querer carinhar, principalmente as pessoas que são ali da minha intimidade. Meu próprio marido, até a cachorrinha lá de casa. A cachorrinha lá de casa, ela já pula, deita lá no meio. E outra coisa, se a gente não for com a mão para carinhar ela, ela entra com a cabeça debaixo da mão da gente, do tipo, tá na hora de me coçar, né? Então, tem também essa forma. Então, tem aquelas pessoas que elas precisam muito do contato físico. Elas precisam do abraço, elas precisam do olho no olho, elas precisam do beijo, elas precisam do carinho. Então, essa também é uma das formas que a gente tem de demonstrar o amor e o apreço e o valor pelas pessoas, né? E por fim, eu quero falar hoje a respeito do tanque emocional que cada um de nós tem. Que dentro do nosso peito, né, tem nosso coração, a sede das nossas emoções. E esse coração, ele nunca deveria andar vazio. Ele deveria sempre ser preenchido pelo valor que a outra pessoa dá pra gente. Mas há uns anos atrás aconteceu uma situação comigo muito inusitada. Eu estava para viajar, meu filho tinha um carro, e nos dias que eu viajei, o carro dele deu um defeito. E aí ele me pediu, ele falou, mãe, se você não se importar como você está viajando, esses dias que você está fora, eu posso rodar na sua moto? Eu falei, claro, meu filho, sem problema, a chave está em tal lugar e tal. Muito bem, ele pegou a moto, rodou com ela, e então, no dia que eu chegar, ele passou no posto de gasolina, encheu o tanque da moto e deixou para mim botar a moto no mesmo lugar. A gente morava do lado, ele passou no posto logo aqui, chegou em casa e botou a moto lá. Muito bem. Quando foi no outro dia de manhã, ele saiu cedo para o trabalho e eu, daí a pouco, ia sair também. Quando eu vi a chave da moto, a moto pronto, apaga a moto. Não é possível. De novo. Bati a chave umas 4 vezes e nada. Falei, gente, o que aconteceu? Aí pensei, foi a bateria, foi isso, foi, enfim, né? A moto com o tanque cheio. Combustível é claro que não é, né? Aí o porteiro vem, me ajuda, eu boto a moto lá dentro da garagem de novo, então eu falei, vou ter que ligar para o Henrique e ver se aconteceu algum problema. Meu filho, aconteceu algum problema enquanto eu estava fora, a moto... Não, mãe, a moto funcionou perfeitamente, está tudo em ordem. Enfim, passamos um dia pensando a respeito por que a moto não funcionava. Até que eu fui tomar banho e de repente me ocorreu uma ideia. Sai do banho, pego o telefone e liguei para o Henrique. Falei, Henrique, com que combustível você abasteceu a moto? Ué, mãe, com álcool. A moto é a gasolina, gente. Moral da história. Nós tivemos que tirar todo o combustível dela, né? Aspirar todo o combustível de lá de dentro e inserir o combustível
correto para que a moto pudesse voltar a funcionar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes ele fez aquilo, gente, com a melhor das intenções, não fez? Ele queria deixar a moto, ele deixou a moto com o tanque lotado. Porém, do combustível errado. Do combustível, não vou dizer errado, mas do combustível que não era o combustível utilizado por aquele veículo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de combustível com o qual nós estamos querendo encher o tanque do nosso parceiro. E a tendência é que a gente queira preencher o combustível que a gente gosta de utilizar. E pode não ser o combustível que faz com que o parceiro funcione. Ok? Então, vamos lá. Qual é combustível que dá ao homem a noção de valor e faz com que um homem funcione bem? Esse combustível se chama respeito. Não adianta você dar um buquê de flores para o homem. Não adianta você encher um homem de palavras de amor, de afeto, dizer que ele é lindo, que o cabelo dele está muito sedoso, se esse homem não receber respeito. Respeito é o combustível que enche o coração de um homem. A mulher, por sua vez, qual é o combustível que enche o coração de uma mulher? Amor. O combustível que enche o coração dela não é o respeito. O que enche o coração de uma mulher se chama amor. E como é que nós vamos definir o que é respeito para um homem e amor para uma mulher? Para um homem, uma mulher transmite respeito para ele quando ela o aceita. E aqui eu vou falar sobre o ponto que mais tem destruído relacionamentos. No que diz respeito ao comportamento das mulheres. É acreditar que você vai casar com uma pessoa e você vai mudar aquele homem. Sabe quando a menina está vendo a situação, ela diz, depois que a gente casar, isso muda. E ela vai para dentro do relacionamento pensando que a tarefa é dela. Eu vou transformar esse homem em um homem de Deus. Eu vou fazer com que esse homem se torne um trabalhador. Eu vou fazer com que esse homem deixe essa vida promíscua que ele viveu. Depois que nós casarmos, ele abandona as drogas. Quando ele tiver uma família, ele deixa a bebida. Quando eu for a esposa dele, eu vou dar filhos e tal, e esse homem vai ser diferente. Ah, ele não vai ser mais o filhinho da mamãe. Vou botar ordem nisso aqui. Ele não vai ser mais essa pessoa. Então, ela entra para o relacionamento acreditando que ela vai conseguir mudar aquele homem. E aí, o que acontece? Quando eles começam a se relacionar dentro do casamento, tudo que ela faz com ele é uma crítica em relação à pessoa que ele é. E ele está sempre tendo que se justificar para ela, porque ela cobra dele mudanças o tempo todo. E eu estou falando isso aqui também com muita experiência prática na minha vida. Porque durante muitos anos eu fiz isso com meu marido. Eu fiz muitas críticas duras a ele. Eu fui criada num ambiente de, assim, o que você não gosta, aquilo que você acha, digamos assim, que é um defeito, você fala. E não importa se aquilo machuca, se aquilo fere, você fala. Então,
tudo aquilo que eu, digamos assim, não concordava, tudo aquilo que eu achava que era ruim no Elan, eu botava aquilo para fora. E muitas vezes eu feri o meu marido por causa de um excesso de críticas colocadas sobre ele. E às vezes, até hoje ele brinca, ele fala assim, nada do que... Não tem nada que eu faça que é suficiente. Ele dizer que está sempre com a conta devedora, que o saldo está sempre em aberto, né? Porque essa cobrança, né? Essa cobrança de uma mudança, de uma transformação. Gente, é claro que todo casamento precisa de transformação, não precisa? Já pensou a pessoa entrar para um relacionamento e ela querer continuar a mesma vida que ela tinha quando ela era solteira? Né? Já pensou meu marido chegar lá e eu 10 horas da manhã estou dormindo, ele vai falar, e a casa? E a comida, e a organização da casa, eu vou dizer, lá em casa não tinha essa preocupação. Né? A gente precisa de mudança, né? Mas o que eu estou falando é que muitas vezes nós mulheres cobramos em demasia os homens, nós cobramos demais e não entendemos que tem coisas que somente o Espírito Santo é capaz de transformar a vida de um homem. Eu não estou dizendo que nós vamos olhar para a situação, nós como mulheres, vamos olhar para as situações e vamos ficar caladas, quietas, porque vamos dizer uma coisa também, as mulheres têm uma percepção muito maior do que os homens. Vou ajudar aí no seu testemunho. Todas as vezes que você dialogou comigo, eu consegui pensar. Mas todas as vezes que você me desrespeitou, eu fechei a porta para o entendimento. Isso. Né? Graças a Deus, hoje nós temos um tipo de convivência e realmente isso não acontece mais, de verdade, entre nós. Nós já estamos completamente estabilizados. Mas tem uma contrapartida que eu deixava de fazer algumas coisas que eu precisava fazer, mas todas as vezes, gente, que você, mulher aí, tentar convencer qualquer homem na base da força, você vai perder o ouvido dele. Então, isso é líquido e certo, que ele se sente desrespeitado. Você quer saber? O melhor é você usar a sua habilidade para você dominar o bobo. Gente, é mesmo. Vocês estão entendendo? Porque se você fala assim, ô meu bem, você podia fazer isso para mim? Aí você pensa assim, opa, logo, né? Cai bom. Para a cabeça do homem. Gente, vocês têm que aprender a pensar, velho. Agora, você tentar fazer na força aí, vai dar ruim. Graças a Deus, nós também temos o Espírito de Deus e eu pude reconhecer também coisas que eu não fazia. Estavam erradas também, né? Negligências domésticas. Pode, a gente tem que ter um cuidado com isso, mas a forma de abordar, ela é muito importante. Então, bom, o desrespeito fecha porta. Isso aí, fica surdo. Se você for lá na escola de casais hoje e perguntar para os homens, fala o que mais impede você de ouvir a sua esposa? Por que a Bíblia diz a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói? Exatamente. É exatamente por isso. Então, assim, tem mulheres, por exemplo, que elas começam a falar mal do marido com as outras pessoas, a expor o marido no meio da família, né? A fazer críticas junto dos filhos, a menosprezar na frente de outras pessoas. Então, isso é uma forma de desrespeito. E uma das coisas que um homem precisa é da aceitação. Eu não sei se vocês vão se lembrar na história bíblica de uma mulher chamada Abigail. O marido dela chamava Nabal e ele desrespeitou o rei Davi de uma forma terrível. E Davi estava para voltar lá e matar a família toda, matar todo mundo por causa do desrespeito dele. Quando a mulher dele tomou conhecimento do que o marido tinha feito, ela fez tudo em silêncio, ele estava num porre de bebida. Ela foi, pegou alimento, pegou tudo que o pessoal do Davi precisava, levou até ele, supriu lá as necessidades materiais daquele grupo, pediu perdão a ele pelo ocorrido,
não expôs o marido dela e tal. Aquela mulher teve uma vitória muito grande, que ela agiu de uma forma sensata, né? Então, isso que o pastor Elano está falando é uma coisa muito séria. Nós, mulheres, porque é uma palavra para as mulheres, mesmo que você namore ou que você se case com uma pessoa que em algum momento você tem, às vezes, uma decepção, uma tristeza, você vai precisar contar com o auxílio do Espírito Santo. Você, meu bem, fez uma coisa ao longo da sua vida que essas meninas aqui, todas, se elas quiserem ser bem-sucedidas como você é, deveriam fazer. Você nunca falou de mim para ninguém, nem para sua mãe, nem para minha mãe, nem para irmãos meus, nem para os seus irmãos. É tanto que, para eles, inclusive, eu até represento uma espécie de ícone, assim, de pessoas que acertam muito, né? Mas, de fato, procuro ser mesmo. Mas eu sei que eu tenho defeitos. Agora, todas serão vocês, se algum dia vocês estão com um rapaz, ou com um marido ou noivo, aí você acha uma amiga e começa a falar dele para ela vai ficar de olho nele, tá? É assim que o ser humano se comporta. A mãe vai ficar com raiva dele, vai ficar do seu lado, então não vai poder falar o tanto que você está errando também. Então, o negócio é o Vai seguinte, criar problema com a sogra, porque a sogra marido vai e tomar mulher parte têm do que andar filho. juntos, os dois têm que resolver juntos suas coisas. É isso mesmo. O gabinete é o último caso. Isso. Então, ó, vamos lembrar que os homens precisam de aceitação, tá? Inclusive do elogio e do estímulo quando você está com vontade, na verdade, de jogar uma panela nele, de sentar a mão nele, tá? Muito bem. Vamos partir para o próximo. Admiração. Os homens precisam ouvir palavras que afirmem o quanto a namorada, a noiva, a esposa admiram o que ele faz. E vamos falar uma verdade. As pessoas não fazem só coisas ruins, elas fazem coisas boas. E por que a gente tem a tendência de colocar os olhos só naquilo que é ruim? Quantas vezes a gente tira um tempão enorme para conversar, para reclamar, para pegar os pontos que estão dando errado, mas pouquíssimas vezes a gente senta para dizer assim: eu estou aqui para dizer que eu sou grato a Deus por você, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você faz aquilo outro. Então, por exemplo, meu marido, ele tem uma característica maravilhosa que é cuidado com os nossos filhos. A forma como o Elande ministra o relacionamento com os nossos filhos, ela é, assim, maravilhosa. Eu já falei isso com ele várias vezes, né? A forma como ele conduz muitas coisas aqui no trabalho dele na igreja, como ele conduz a vida dele em particular, como ele é um homem respeitoso, como ele é um homem respeitado na cidade. Então, a gente precisa ter um tempo para a gente falar com um homem a respeito, né, do quanto nós admiramos. E aí entra nesse outro ato também, que é o da apreciação, de dizer para a pessoa quais as virtudes. E os homens precisam muito disso. Eles precisam que as mulheres afirmem eles em vários momentos da vida deles. Isso enche o tanque emocional de um homem. Você quer ver um homem levantar, alegre, disposto, com vontade de trabalhar? E homens que têm um coração cheio emocionalmente, eles são homens assim que gostam da vida. Eles são homens que querem produzir mais, né? Na verdade, todos nós gostamos de elogio, gostamos? Os elogios, eles nos ajudam muito mais do que uma crítica, não nos ajudam? Mas os homens, principalmente. Os homens precisam ainda mais dos elogios, tá? E do elogio com respeito por parte da mulher. Isso é o que vai encher o tanque emocional do seu futuro esposo ou do seu, né, querido aí que Deus está preparando para você, menino. E das mulheres, o que enche o tanque emocional das mulheres? A primeira coisa se chama prioridade. E o que isso quer dizer?
quer dizer que você pode ter amigos, você pode ter colegas, você pode ter parentes, rapazes ou serviço. Mas a sua esposa não pode tomar conhecimento de que você fez um negócio por meio de um colega seu. Ela precisa ser a primeira pessoa a ser consultada a respeito do assunto. A sua esposa nunca pode tomar conhecimento de algo que você fez, de algo que planejou, de algo que você falou, sem que antes você tenha falado com ela. Não existe nada pior para uma mulher do que o homem ter outras pessoas com quem ele conversa a respeito de determinados assuntos que ele não compartilha com ela. Isso é uma das coisas que mais fere o coração de uma mulher. É ou não é? E se ela tomar conhecimento disso através de outros, então, meu amigo, você está no salvo. Não é? Isso fere, isso magoa, isso ofende. Então, se você quiser encher o tanque emocional da sua parceira, ela tem que ser a sua parceira. Às vezes ela vai te dar até um conselho assim, meio uma bola fora, entende? Mas aí você faz de conta que está acatando o conselho dela e diz, vou pensar sobre isso, tá? Mas divide com ela primeiro. Depois você pode falar com sua mãe, depois você pode falar com seus irmãos. Ô, gente, isso aqui é uma coisa triste. É quando a pessoa põe outros na frente, principalmente família ou amigos. Isso acaba com qualquer mulher. Acaba com qualquer relacionamento. Pode falar. Nossa, meu último relacionamento, meu ex, ele entrou de sócio com o irmão dele. E lá na frente, eu, como, né, assim, só uma pessoa que percebo muitas coisas, eu vi que não ia ser bom. Só que ele não me falou nada. Quem me falou foi uma cunhada que estava fora, disse que não deixou o marido entrar, só que ele chegou e perguntou ela, entendeu? E o meu ex não me perguntou. Ele foi, entrou, começou a ajudar o menino no negócio que ele tem hoje, e entrou de sócio, foi ajudando. No dia que eu fiquei sabendo, cheguei perto dele, falei com ele, fiquei muito triste, fiquei magoada, fiquei mesmo. E hoje a gente não está junto mais, eles não são sócios mais, não conversam mais também, porque esse negócio de sócio, dinheiro, e um tá fora e o outro tá dentro, não dá certo. Então, assim, ele ficou com a mulher no negócio, esse ex meu tomou esse prejuízo, porque ele falou que se quiser ter algum direito ali, vai ter que ser ou na justiça ou matando ele, o próprio irmão falou isso, entendeu? E eu virei para ele, tanto eu quanto a mãe dele falou para ele, isso não vai dar certo. Ele virou para mim no dia e falou comigo assim, você só puxa para trás, por isso que eu não falei nada. E, gente, homens, presta atenção, mulher tem um sentido. Deus dotou as mulheres assim, o homem que é sábio, ele dá ouvido. Que por mim não tinha entrado. Às vezes vocês, homens, não percebem certas coisas que Deus dotou as mulheres para. Parece que a mulher tem tipo uma antena, a gente já viu parado, assim, né? Sei lá o que é isso. Deus deu às mulheres assim, uma capacidade de enxergar algumas coisas que os homens não enxergam. E também deu aos homens outras habilidades que a gente não tem. Por isso que a gente precisa realmente complementar, né? Um ao outro. Então, a prioridade é algo muito importante para a esposa, para a futura esposa. Outra coisa é a questão do respeito. As mulheres, elas precisam ser respeitadas, né? Às vezes, tem homens que desfazem das esposas. Gente, eu tenho visto muito isso nos últimos tempos, né? Assim, a gente sempre soube desse desrespeito dos homens para com as mulheres, mas eu não sei se é por causa da mídia que a gente tem visto isso muito, né? Como as mulheres são desrespeitadas às vezes pelos homens, né? Como elas são expostas, ridicularizadas, como se elas não soubessem negociar, como se elas não soubessem pensar. Você vê que uma boa parte de vocês, mulheres, hoje, às vezes vocês fazem a mesma tarefa de um homem e vocês ganham
metade, ou menos da metade do que um homem ganha. Não é? As mulheres, elas trabalham às vezes o dia inteiro, igual um homem trabalha. E quando chega em casa, as tarefas domésticas estão quase que única e exclusivamente sob os cuidados delas. Né? Esse desrespeito de um homem para com uma mulher, isso esvazia o tanque emocional. Então, se um homem chega num ambiente, por exemplo, ele dá mais atenção ao que o colega dele está falando do que a esposa fala. Prevalece a palavra do outro em detrimento da palavra dela. Às vezes tem homens que expõem as suas esposas em público. Ela vai falar alguma coisa e ele fala assim, isso não é assunto de mulher. Nossa, isso arrebenta com a gente. Aí sabe o que isso causa na gente, dentro da gente? Uma repulsa pelo marido, uma repulsa pelo noivo. Esse desrespeito, igual do homem causa com a mulher, quando a mulher desrespeita o homem, não causa nele também uma repulsa por ela? Então, nesse momento aí, quando um homem faz assim, ele causa um sentimento que é assim, de desprezo pelo homem. As mulheres começam a desprezar. Eu tenho atendido muito em gabinete, eu ouço muito isso. Mulheres que passam a desprezar seus maridos. Inclusive, vocês têm maturidade para ouvir o que eu vou dizer, sexualmente. Elas passam a olhar com desdém, sem desejo por aquele homem. Porque uma das coisas que gera na mulher o desejo sexual por um homem é justamente o respeito que ele dá a ela. Às vezes você vê uma mulher trocando um cara rico, você fala, mas não é possível que essa mulher trocou esse cara bonito, esse cara rico, tá por um... Sim, porque aquele que está ali demonstrou por ela respeito. E isso atrai uma mulher muito mais do que a questão de dinheiro, do que a questão física, do que qualquer outra questão. Quando ela é respeitada, isso enche o tanque emocional de uma mulher. E por fim, a humildade de um homem. O que isso quer dizer? Nenhuma mulher espera ter um homem que não erre com ela. Eu acho que ninguém aqui tem essa ilusão de pensar que vai casar com alguém que não cometa erros. Mas o que uma mulher espera de um homem? Que ao conversar sobre o assunto que está sendo tratado e onde ele errou, que ele diga com todas as letras, eu errei. E isso para um homem é muito difícil. Porque os homens, eles são naturalmente mais orgulhosos do que as mulheres. Eles têm muita dificuldade de admitir as falhas. É ou não é? É verdade. Eu já ando com você há algum tempo. Você acha? Tem? E o melhor de tudo ainda é isso. É o primeiro sintoma. Vamos acabar aí, ó. É o primeiro sintoma, né? Gente, Está apresentando bem nossa classe. É nessa pegada, né? O que eu fiz? os homens, eles precisam também muito do auxílio do Espírito Santo. Né? Para o Espírito Santo quebrantar Essa é a diferença. o coração, né? Mostrar os lugares onde estão falhando e não ter nenhuma dificuldade, porque os homens, eles são criados pensando que se eles pedirem desculpa a uma mulher, eles estão se rebaixando, estão indo. Fala aí para mim, você balançou a cabeça aí. Fala aí para mim, como que é o sentimento que fica dentro de um... Tá, demais. Pode falar. Então, eu tenho uma experiência em relação com isso, né? Por causa disso. De achar que só a minha forma de pensar era certa. De ter esse desprezo pela opinião da outra pessoa e nunca não deu certo. Tem um histórico aí com esse relacionamento
que deram errado e hoje, nessa questão mais buscando ser mais espiritual nessa situação, buscando mais coisas para alimentar o meu espírito, a gente começa a entender esse tipo de coisa. Então agora, por exemplo, eu não fico mais doido em falar desculpa, antes eu não conseguia falar, eu não saía da por esse medo de achar que eu vou estar, você já falou, estar se rebaixando, estou me colocando, porque eu acho que também é uma questão da criação também de sempre se manter na posição superior, entendeu? É o machismo. Sim. E a maior parte de vocês foi criada assim. Só vocês observarem na casa de vocês. Normalmente os homens não têm tarefas domésticas, só as mulheres têm tarefas domésticas. Né? Né? Às vezes, ao contrário, se um menino fizesse uma tarefa doméstica, era, né? Então, essas coisas, gente, assim, que o mundo viva dessa maneira, não estou questionando, né? Aliás, eu até questiono, sim, mas eu não vou dizer que a mentalidade de uma pessoa mundana é preparada para receber a direção de Deus. Mas na nossa família, não. Na nossa família, o que precisa prevalecer é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus precisa entrar ali dentro e fazer a diferença em nós. Como é que nós vamos esvaziar o combustível inadequado? Como eu falei com vocês, na moto nós tivemos que tirar todo o álcool que estava lá, né? Botar a gasolina e deixar ela funcionando até que todas as mangueirinhas ali por onde corria aquele combustível que fosse eliminado para ele então poder voltar a andar. Tivemos, né? Você certamente, enquanto eu estava falando, você visualizou falhas que outros cometeram com você, mas você também foi levado a pensar em algumas falhas que você cometeu, né? E em relação às falhas que nós cometemos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, nós não podemos olhar para as nossas falhas com aquela misericórdia do tipo assim, todo mundo erra, todo mundo faz isso. A vida é assim. Não. É assim, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu estou dizendo para Deus assim, Senhor, eu não quero continuar fazendo isso. Me ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, a ter uma postura diferente a partir de hoje. A segunda, reconheça seu erro sem tentar dividir a culpa. Normalmente, quando a gente parte para uma conversa, se a gente tentar começar a conversa dizendo, eu falei, mas você também, a conversa encerra ali. Comigo encerra. Quando às vezes o Elan e eu vamos conversar, que ele começa, quando eu quero tratar de um assunto, ele já vem querendo botar outro ali para tirar a parte dele da reta, eu já falo com ele, ó, perdeu, parou o assunto. Não continua. Ou nós vamos tratar, eu falei, depois você vai me chamar a parte e vai falar do que eu errei. Agora nós vamos falar do que você errou. Vamos falar daquilo que você fez comigo. Depois você vai falar tudo que eu fiz, aí eu vou ter que me arrepender. Mas quando a gente percebe que a gente cometeu uma falha, a gente precisa ir e dizer, olha, eu falhei nisso aqui. Sem querer cobrar da outra pessoa outra coisa. Depois você fala com ela. Tá? Em momentos diferentes. A não ser que o assunto progrida, você faça a sua confissão e a outra pessoa diz assim, olha, então deixa eu aproveitar que você está falando, que você fez isso, eu quero dizer, eu também me arrependo, eu também fiz isso, fiz aquilo, aí o assunto pode continuar. Ok? Beleza? Terceiro, peça perdão. Tem gente que só diz assim, ah, foi mal. Ah, na próxima, não. A gente tem que aprender a dizer para a pessoa, me perdoe. Eu fui aprender isso dentro do meu casamento. Pastor, tem a diferença do perdão e da desculpa também. O perdão é reconhecer que estava errado. E a desculpa, você ainda vai jogar uma desculpa lá. Peça perdão, né? Reconheça minha falha. Não deveria ter feito assim. O que eu fiz não está correto. Me perdoe. Quarto, passe algum tempo enchendo o tanque emocional do outro com o valor adequado. Certo?
Então, se arrependeu, reconheceu, pediu perdão, sempre encerre ali, aquele momento, falando com o outro aquilo de bom que o relacionamento tem. Eu também fui aprender isso dentro do meu casamento. O Elan, todas as vezes que ele ia me chamar para conversar um assunto que tinha que me colar o basé, primeiro ele começava elogiando, depois ele entrava rasgando, aí depois ele terminava falando boas palavras. Com meus meninos da mesma maneira, eu chamava os meninos, começava dizendo, você sabe, papai te ama, papai não sei o quê, depois sentava o corpo. Depois ele terminava carinhando os meninos, porque o papai te ama, porque o papai te ama. Eu não, eu só entrava rasgando. Não tinha nem mamãe te ama antes, nem mamãe te ama depois. Aí depois eu falei, não, gente, o jeito dele fazer funciona muito melhor do que o meu jeito. Então isso significa que o jeito dele fazer está correto e o meu está errado. Aí é que eu fui aprender a fazer da forma correta. Entende? Então comece sempre com um elogio, trate o assunto que precisa ser tratado e termine a conversa também com um elogio, tá? Porque isso vai fazer com que os relacionamentos de vocês sejam relacionamentos mais saudáveis, ok? Então, por hoje, nós encerramos esse momento. Um abraço para a turma que está online e semana que vem temos assunto novo, amém? Amém. Vamos orar então? Vamos encerrar, vamos ficar de pé? Fabiana, ora para nós encerrando a escola, por favor, Fabiana. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia hoje. Nós tivemos a oportunidade de respirar, Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade de conhecer mais de Ti, de conhecer mais da Tua vontade. Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, e de nós não existe nada, se não for a orientação do Teu Espírito. Pai, sela essa palavra no nosso coração, na nossa mente, para ela possa gerar frutos em todos os nossos relacionamentos, sejam conjugais, sejam de amizade, familiar, que o Teu Espírito Santo seja o centro das nossas decisões, das nossas ações, porque assim nós vamos ser prósperos e vamos ter sucesso em tudo que formos fazer. Leva-nos em paz. Obrigada, Deus, por essa oportunidade, por essa aula. Obrigada pela vida da pastora Simone, do pastor Elan, por essa oportunidade que nós temos para sermos melhores no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. A partir de amanhã, a gente já vai ter material novo para a próxima aula, tá?